Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Os fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é Andréia Souza e nós vamos dar continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Um dos recursos muito importantes de aprendizagem podemos utilizar é a literatura. Isso também não é diferente quando estamos falando de aprendermos também sobre questões espirituais, como a oração. Além de todo o conteúdo que nós já temos e encontramos no estudo da própria Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, encontramos também materiais muito importantes e que nos ajudam a refletir sobre o tema e a aprender. Hoje faremos uso de uma literatura muito importante sobre oração, escrita por Charles Haddon Spurgeon. Faremos uso hoje de um dos sermões que ele pregou no Tabernáculo Metropolitano, em Londres. E o tema deste sermão foi Oração, um remédio para a ansiedade. Número do sermão 2351. Portanto, nossa reflexão do dia de hoje será a leitura deste sermão.
Essa leitura será um pouco mais extensa e mais longa, por isso reserve um tempo maior para poder ouvir esse áudio-vídeo. Ao final da leitura deste sermão, estarei colocando um convite e sugestão para a tarefa do dia. Vamos à leitura? Deixe próximo de você um caderno, um bloco de anotações para que você possa fazer as suas considerações à medida que você ouve esse áudio-vídeo. Você está pronto? Vamos à leitura? Oração. Um remédio para a ansiedade. Sermão pregado na noite de quinta, 12 de janeiro de 1888, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, em Londres, e também lido no domingo, dia 11 de março de 1894. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Nós temos a faculdade da previsão. Porém, como todas as faculdades, ela foi pervertida e com frequência tem sido objeto de abuso. É bom que um homem tenha uma santa preocupação e preste a devida atenção a cada detalhe de sua vida. Porém, é muito fácil convertê-la em uma preocupação profana e tratar de arrebatar da mão de Deus este ofício da providência que lhe pertence e não a nós. Quão frequentemente Lutero gostava de falar sobre os pássaros e da maneira como Deus cuidava deles. Quando estava cheio de preocupações, costumava invejá-los constantemente, porque levavam uma vida tão livre e feliz. Lutero fala do Dr. Gorion e do Dr. Zorzal e de outros pássaros que costumavam se aproximar e falar com o Dr. Lutero, dizendo-lhe muitas coisas boas. Você sabe, irmãos, que para as aves do céu parece-lhes melhor serem cuidadas por Deus do que serem pássaros cuidados pelo homem. Uma pequena menina londrina que foi ao campo disse em uma ocasião: "Mamãe, veja esse pequeno passarinho, não tem nenhuma gaiola. Isso não me parece uma perda para o pássaro. E se vocês e eu estivéssemos sem nossa gaiola, sem a caixinha de semente e sem um recipiente com água, não nos seria uma grande perda se fôssemos lançados ao acaso à gloriosa liberdade de uma vida de humilde dependência de Deus. Essa gaiola de confiança carnal e essa caixa de sementes que sempre estamos nos esforçando em encher, constituem a preocupação dessa vida mortal. Mas aquele que tem graça para entender suas asas e planar para longe até chegar ao céu da confiança divina, pode cantar todos os dias e ter esta canção como lhe sendo própria. Mortal, cessa de afanar-te e de afligir-te, Deus provê para o amanhã. Então, aqui está o ensinamento do texto. Por nada andeis cheios de cuidado. A palavra cheios de cuidado não significa exatamente agora o mesmo que significava quando a Bíblia foi traduzida. Ao menos transmite-me um significado diferente do que transmitia aos tradutores. Eu diria que devemos ter cuidado. Tenham cuidado. É uma boa lição para os meninos e jovens quando começam a vida. Porém, no sentido em que a palavra cuidado era entendida no tempo dos tradutores, significava que não devemos ter preocupação. Isto é, que não devemos estar cheios de preocupações. O texto quer dizer, não estejam ansiosos, não estejam pensando constantemente acerca das necessidades dessa vida mortal. Vou lê-lo outra vez, esticando um pouco a palavra, e então vocês entenderão seu significado. Não andem cheios de preocupações por nada. Que Deus nos ensine a evitar o mal que é proibido aqui. E a viver com essa santa despreocupação que é a mesmíssima beleza da vida cristã, quando toda nossa ansiedade é lançada sobre Ele, e assim podemos gozar e regozijarmos em sua providencial cuidado para conosco. Alguém diz, não posso deixar de me preocupar. Bem, o tema desta noite é para ajudá-lo a abandonar a preocupação. E primeiramente, considerem aqui o que substitui a ansiedade. Por nada andeis ansiosos. Vocês devem orar por tudo. Este é o substituto da preocupação, oração e súplica. Em segundo lugar, notem o caráter especial desta oração, que há de converter-se no substituto da ansiedade. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça.
E logo espero que nos sobrevêm uns minutos para considerar o doce efeito dessa oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para começar então, aqui está, primeiramente, o substituto da ansiedade. Eu suponho que para muitos de nós é certo que nossas preocupações são múltiplas. Uma vez que fique preocupado, ansioso, inquieto, você nunca será capaz de contar seus anseios, ainda que possa contar os cabelos de sua cabeça. As preocupações são propensas a se multiplicarem para os que estão cheios delas. E quando você está cheio de ansiedades, que pensa que chegou ao limite, com certeza receberá outra colheita de ansiedades que tem crescido ao seu redor. A tendência a se deixar dominar por esse hábito maligno da ansiedade o leva a permitir que ela estabeleça seu domínio sobre a vida, até o ponto de não valer a pena viver a vida em razão da ansiedade que temos com ela. Os afãs são múltiplos, portanto as suas orações devem ser múltiplas. Convertam em uma oração tudo o que seja uma preocupação. As ansiedades devem ser a matéria-prima de suas orações. E assim como os alquimistas esperavam converter a escória em ouro, assim vocês, por uma santa alquimia, de fato convertem em um tesouro espiritual o que naturalmente teria sido uma preocupação, por meio de uma oração. Batizem cada ansiedade no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim convertam-na em uma bênção. Você tem ansiedade em possuir? Tome cuidado para que a ansiedade não o possua. Quer ter lucro? Preocupe-se em não perder mais do que ganha com seus lucros. Suplico-lhe encarecidamente que não tenha ansiedade em ganhar mais do que você se atreve a converter em uma oração. Não deseje ter aquilo que você não se atreveu a pedir para que Deus lhe dê. Meça seus desejos de acordo com uma norma espiritual e assim você será guardado de tudo que se assemelhe à cobiça. Muitas pessoas ficam preocupadas por causa de suas perdas. Perdem o que ganharam. Bem, este é um mundo no qual existe a tendência a perder. As secas seguem as enchentes e os invernos esmagam as flores do verão. Não se surpreendam se vocês perdem como o fazem outras pessoas. Antes, orem sobre suas perdas. Vá para Deus com elas e, em vez de se inquietar, convertam-nas em uma oportunidade de esperar no Senhor e de dizer: Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová. Faz-me entender porque contendes comigo e livra teu servo de se queixar alguma vez de ti, sem me importar com o que tu permites que eu perca. Talvez você diga que sua ansiedade não é nem por causa de seus ganhos nem suas perdas, mas apenas por causa do seu pão diário. Ah, bem, você tem promessas para isso e você sabe. O Senhor disse: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ele lhe dá um doce incentivo quando diz que ele veste a erva do campo, e não o vestirá muito mais, homem de pequena fé. E o Senhor Jesus manda que você considere as aves do céu, que nem semeiam, nem armazenam em celeiros, e contudo, seu Pai Celestial as alimenta. Achegue-se ao seu Deus, então, com todos os seus anseios. Se você tem uma grande família e uma raquítica renda, e enfrenta muitos problemas para subsistir e para prover coisas honestas aos olhos de todos os homens, você tem muitas escusas para bater à porta de Deus e muitíssimas razões para ser achado com frequência no trono da graça. Eu me sinto à vontade para apelar a um amigo quando realmente tenho que resolver algo com ele. E vocês podem ser ousados para apelar a Deus quando as necessidades lhe oprimirem. Em vez de se preocupar por qualquer coisa com um inquieto afã, convertam-no de imediato em um motivo de uma renovada entrega à oração. Ah, dirá alguém, mas eu estou perplexo. Eu não sei o que fazer. Bem, então, querido amigo, você deveria certamente orar quando não pode saber se deve tomar o caminho da mão direita ou da mão esquerda, ou se deve continuar em linha reta, ou se você deveria regressar. Em verdade, quando você está em meio de um nevoeiro tal que não consegue ver a seguinte lâmpada, então é tempo de orar. O caminho será esclarecido diante de você muito repentinamente. Com frequência eu mesmo tenho tido que provar esse plano. E dou testemunho de que quando tenho confiado em mim mesmo, tenho sido um gigantesco insensato.
Mas quando tenho confiado em Deus, então, Ele tem me conduzido e me mantido na via correta e não tem existido nenhum erro a respeito. Eu creio que os filhos de Deus cometem frequentemente os maiores absurdos com relação a coisas simples do que com relação a assuntos difíceis. Vocês sabem o que aconteceu com Israel quando chegaram aqueles gibeonitas com seus sapatos velhos e remendados e mostraram o pão que estava mofado, que, segundo disseram, os haviam tirado quentes de seus fornos? Os filhos de Israel pensaram: este é um caso claro. Estes homens são forasteiros e vieram de um país distante. Podemos fazer aliança com eles. Estavam certos de que a evidência de seus olhos confirmava que eles não eram cananeus. Assim não consultaram a Deus. Toda a situação parecia tão clara que fizeram uma aliança com os gibeonitas, o qual foi um problema para eles posteriormente. Se fôssemos a Deus em oração para tudo, nossas complexidades não nos conduziriam a mais erros do que nossas simplicidades. Em casos simples, assim como em casos difíceis, devemos ser guiados sempre pelo Altíssimo. Talvez outro amigo diga: mas eu estou pensando no futuro. Você está? Bem, primeiro permito-me perguntar-lhe o que você tem a ver com o futuro. Você sabe o que um dia trará? Anda pensando sobre o que será de você quando for velho. Porém, você está certo de que chegará a ser velho? Eu conheci uma mulher cristã que costumava se preocupar com a maneira como seria enterrada. Essa pergunta nunca me incomodou. E há muitos outros assuntos acerca dos quais não devemos nos preocupar. Pode-se encontrar sempre um pau para golpear um cachorro. E se precisar de uma ansiedade, vocês podem geralmente encontrar uma para com ela golpear suas próprias almas. Mas essa é uma pobre ocupação para qualquer um de vocês. Em vez de fazerem isso, convertam cada coisa que possa ser um motivo de ansiedade em um motivo de oração. Não passará muito tempo até que tenham um motivo de ansiedade. Assim, não passará muito tempo sem que tenham um tema de oração. Eliminem essa palavra ansiedade. Escrevam simplesmente em seu lugar essa palavra, oração. Então, embora suas preocupações sejam múltiplas, suas orações também serão múltiplas. Notem, a seguir, queridos amigos, que uma preocupação indevida é uma intrusão na esfera de Deus. É fazer de si mesmo o pai da casa, no lugar de ser um filho. É fazer de si mesmo o Senhor, em vez de ser um servo para quem o Senhor provê suas rações. Agora, se em vez de fazer isso você converter a preocupação em oração, não haverá intrusão, pois você pode vir a Deus em oração sem ser acusado de presunção. Ele o convida a orar. Mais ainda, aqui, por meio de seu servo, ordena-lhe que sejam conhecidas vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica, com ação de graças. Além disso, as preocupações não nos servem de nada e nos causam grande dano. Se você fosse se preocupar tanto quanto desejasse, não poderia crescer uma polegada a mais, nem fazer crescer outro cabelo em sua cabeça, nem mudar a cor de um cabelo para branco ou para preto. Isso nos disse o Salvador. E ele pergunta: se a preocupação falha em coisas tão pequenas, o que ela poderia fazer nos mais elevados assuntos da providência? Não pode fazer nada. Um agricultor visitou seus campos e disse: não sei o que acontecerá conosco. Se esta chuva continuar, o trigo será destruído. Não teremos nenhuma colheita, a menos que tenhamos um bom clima. Caminhava para cima e para baixo, apertando suas mãos, se preocupando e incomodando a todos os membros da família, mas não produziu nem um só raio de sol, apesar de toda a sua preocupação. Com toda a sua linguagem petulante, não pôde dispersar nenhuma nuvem, nem pôde deter nenhuma só gota de chuva, não obstante todas as suas murmurações. Então, de que adianta seguir correndo seu próprio coração se não podem obter nada com isso? Aliás, isso debilita nosso poder de nos ajudar, especialmente nosso poder de glorificar a Deus. Um coração cheio de ansiedades nos impede de julgar corretamente em muitos assuntos. Frequentemente tenho usado o exemplo, não conheço outro melhor, de tomar um telescópio, soprar sobre ele o cálido alento de nossa ansiedade, aproximar os olhos e logo dizer que não se pode ver nada a não ser nuvens. É evidente que não podemos e nunca o faremos enquanto exalarmos nossa respiração sobre ele. Se fôssemos imperturbáveis, tranquilos, serenos e dominados por Deus, faríamos o correto.
Deveríamos ter, como dizemos, presença de espírito no tempo de dificuldade. O homem que tem a presença de Deus pode esperar ter presença de espírito. Se esquecemos de orar, surpreendem-se de que estejamos todos inquietos, preocupados e que façamos a primeira coisa que nos ocorre à mente, que é geralmente a pior, em vez de esperar até ver o que se deve fazer e logo fazê-lo confiantemente e com fé, como aos olhos de Deus. A ansiedade é prejudicial. Porém, basta que convertam essa angústia em oração, e então toda a ansiedade se tornará em um benefício para vocês. A oração é um material maravilhoso para construir a estrutura espiritual, pois nós mesmos somos edificados pela oração, crescemos em graça pela oração, e se formos a Deus com petições em todo momento, seremos cristãos que crescem rápido. Eu disse a uma pessoa esta manhã: orem por mim, porque é um tempo de necessidade. E ela me respondeu: não tenho feito outra coisa desde que acordei. Fiz o mesmo pedido a várias outras pessoas e todas me disseram que têm estado orando por mim. Fiquei tão contente, não somente por mim mesmo, por receber o benefício de suas orações, mas também por causa delas mesmas, pois certamente crescerão por esse motivo. Quando os passarinhos seguem batendo suas asas, estão aprendendo a voar. Os tendões se fortalecem e os pássaros abandonam o ninho em breve. Esse preciso bater de asas é educação, e o intento de orar, o gemer, o suspirar, o clamar de um espírito cheio de oração é em si mesmo uma bênção. Acabem, então, com esse hábito prejudicial da ansiedade e pratiquem o hábito enriquecedor da oração. Vejam como conseguem assim um duplo ganho. Primeiro, evitando uma perda e, em segundo lugar, obtendo aquilo que realmente os beneficiará a vocês e a outros também. Logo, também, as preocupações são o efeito do esquecimento de que Cristo está próximo de nós. Notaram qual é o sentido do contexto? O Senhor está próximo. Por nada andeis ansiosos. O Senhor Jesus Cristo prometeu voltar, e Ele poderia vir esta noite. Ele pode aparecer em qualquer momento. Então Paulo escreve: o Senhor está próximo. Por nada andeis ansiosos, mas sejam conhecidas vossas petições diante de Deus, em toda oração e súplica, com ação de graças. Se apenas pudéssemos estar nesta terra como em uma mera sombra, e viver como aqueles que terminaram cedo esta pobre vida transitória, se sustentássemos todas as coisas terrenas com uma mão muito frouxa, então não estaríamos nos ansiando, preocupando-nos, nos inquietando, mas nos dedicaríamos a orar, pois assim seguraríamos o real e o substancial, e plantaríamos nosso pé sobre o invisível, que é, acima de tudo, o eterno. Queridos amigos, que o texto que lhes tenho lido repetidamente cai agora dentro de seus corações, assim como um seixo rolando cai dentro de um lago de montanha, e ao penetrar, gere círculos de consolo sobre a própria superfície de suas almas. Pois bem, que ricas reflexões podemos aprender sobre oração lendo esse trecho do Sermão de Spurgeon. O texto do sermão possui uma continuidade. Nesse áudio-vídeo, não irei continuar a leitura, porém deixarei no link nos comentários desse vídeo para que vocês possam ter acesso ao texto completo. Ao ler toda essa reflexão, podemos perceber também aqui a presença daquilo que estamos discutindo em todos os nossos encontros anteriores, sobre Deus ser um Deus sempre presente. E Ele se faz sempre presente quando nossa consciência está constantemente nele, quando estamos em atitude de oração. Portanto, agora eu convido você a fazer a tarefa do dia. Pegue o seu caderno, seu bloco de notas e faça o seu diário espiritual. Responda às 2 perguntas do diário espiritual. O que Deus está dizendo a mim e o que vou fazer com base nisso? Isso segue a nossa tarefa do dia de hoje. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrar vocês amanhã para darmos continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até lá!